Oi, gente! Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui para comentar editais com vocês, não é mesmo? Então, como eu fiquei sabendo desse edital hoje, eu já quis vir aqui trazer para vocês algumas informações importantíssimas, porque eu sei que vocês gostam muito dessa residência, vocês desejam muito essa residência, e eu, como egressa, e por falar sempre, né, sobre esse edital, estou aqui mais um ano para fazer um edital resumido para vocês, certo? Então, para quem ainda não sabe de que edital que eu estou falando, o edital que eu estou falando é da residência multiprofissional do HC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? A residência na qual eu fiz parte do ano de 2021 até agora 2023. Então, a gente vai comentar um pouquinho esse edital. Esse edital saiu no dia 25 lá no site da VUNESP. Esse daqui que nós estamos vendo aqui é o fundo. E as inscrições começaram hoje. Então, o que vocês vão fazer, né, para saber mais sobre esse edital? Coloca lá na barra de pesquisa da VUNESP. E aí vocês vão ver que tem alguns programas, mas é esse daqui, ó, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, residência multiprofissional, ensino superior, inscrições abertas do dia 29/8 até o dia 7/11. Então já põe na agenda aí que vai até o dia 7/11 para você não esquecer. E, gente, não espera o último dia para fazer inscrição em residência nenhuma, tá bom? Então vamos lá. De cara aqui na página da VUNESP já aparece o botãozinho de inscreva-se, tá? Editais e documentos, você pode clicar aqui e é aqui que você vai conseguir acompanhar dentro do site da VUNESP todos os documentos que forem publicados, tá? Então, a partir do momento que você se inscreveu, você é obrigado a acompanhar todas as publicações, porque você pode perder uma segunda chamada ou algum documento importante que sai, alguma retificação de edital e você pode acabar perdendo. Então, quer se inscrever numa residência? A primeira dica é acompanhe o site da banca, do hospital, da universidade que está fazendo um processo seletivo e não larga mais da mão dele, tá? Vai ser seu amiguinho aí até o final do processo, tá bom? Então, pode clicar aqui, ó, no documento e aí vai abrir essa página aqui, que é, né, o nosso queridinho edital. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue deixar num formato melhor. Pronto. Então, para a gente começar, né, aqui já vai explicar um pouquinho, né? Para quem não sabe, a residência do HC, ela não é feita pela USP, tá? A gente tem duas residências, programas de residências diferentes, que é o programa da USP, que também tem alguns programas que rodam lá no Hospital das Clínicas, né? Só lembrando, o Hospital das Clínicas é o nome de vários institutos, né? De um complexo. Então, dentro do Hospital das Clínicas, tem vários institutos. Então, tem Instituto do Coração, que é o INCOR, tem Instituto Central, que foi o primeiro prédio, que é onde corre grande parte desses processos, desses programas que a gente vai falar aqui. Tem o Instituto da Criança, tem o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, tem o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tem o Instituto de Radiologia, então são vários institutos e eles todos são um grande complexo de hospitais e por isso que se chama Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, porque é onde decorre grande parte das graduações que são da Universidade de São Paulo, tá? Então, esse processo em específico, ele não é vinculado à USP, mas ele é vinculado à Escola de Educação Permanente, que é uma instituição privada que faz diversos cursos dentro do Hospital das Clínicas, tá? No final das contas, você sai com o currículo da USP, mas o processo em si é feito pela Escola de Educação Permanente, tá bom?
Você não vai ter, por exemplo, vínculo de aluno USP como quem faz o programa de residência da USP mesmo, que é por outra banca, tá? Que é pela FUVEST. Então, são programas diferentes. Se você tem dúvida sobre qual a diferença desses processos, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo depois mostrando para vocês as diferenças, tanto no processo seletivo da USP e do HC, qual as diferenças, mas também as diferenças entre os programas de um e de outro, tá bom? Então, aqui ele basicamente vai falar isso, né? Que é representado pela Escola de Educação Permanente para preenchimento das vagas dos programas de residência multi e em área profissional, seguindo aí de acordo com toda a legislação publicada pelo Ministério da Saúde, porque esse programa de residência, a bolsa, ela é paga pelo Ministério da Saúde. Então, tá aí uma outra diferença que talvez muitas pessoas não notem, mas alguns programas de residência, as bolsas são financiadas pelo Ministério da Educação. E alguns outros programas de residência, a bolsa é financiada pelo Ministério da Saúde. Então, tem algumas diferenças. No final das contas, não é muita diferença, a bolsa é o mesmo valor, acaba sendo os critérios bem parecidos, mas na data do pagamento, quem é Ministério da Educação recebe dia 1º, fielmente, mas também já correu o risco de não receber a bolsa, né? E quem é Ministério da Saúde acaba recebendo no 5º, 6º dia útil, né? E aí acaba complicando um pouco da vida do residente. Mas isso é problema para você se preocupar depois que você for aprovado, tá bom? Então vem comigo que a gente vai comentar agora esse edital por completo. Edital de que eu sou especialista, porque meus alunos da mentoria, eles vêm até mim muito porque eu sou egressa, né? Eu ingressei nesse programa e hoje sou formada por esse programa, mas também porque eu conheço muito, porque eu estudei muito esse edital. Então, edital que eu já fiz lives em anos anteriores, e esse ano não podia ser diferente, eu tinha que trazer esse vídeo para vocês. Então, antes de começar a falar desse edital, já se inscreve aqui no canal, deixa uma curtida, e manda aí também sugestões para a gente dos editais que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Para falar assim, ó, bem, acho que eu não tenho nenhum vídeo no canal que fala sobre a residência multi, já vou colocar na lista para falar sobre isso. Mas a residência multiprofissional, ela tem essa característica de ter duração aí de 2 anos, né, até 3 anos, com carga horária total mínima, que é 5.760 horas. Essas horas são obrigatórias. Então, se você faltar em algum dia durante seus 2 anos de residência, você vai ter que cumprir essa carga horária no final da residência, tá? No meu caso, eu fiquei devendo algumas horas dentro da residência por conta de atestados mesmo. Essas horas de atestado, elas não são abonadas, e aí você precisa ir lá e cumprir, né? Todas as horas que faltaram. Para mim, faltaram 60 horas, então eu consegui cumprir em 5 dias a mais no final da residência. Então, é uma coisa que acho que ninguém sabe, acho que funciona igual faculdade, 80% só. Não, gente, precisa cumprir completamente a carga horária para ter direito ao diploma, tá bom? E aí, o que é importante falar, a residência multiprofissional, ela é em regime de dedicação exclusiva, diferente da residência médica, que eles não têm essa exclusividade, então eles podem dar plantão fora da residência. Na residência multiprofissional e uniprofissional para áreas da saúde, né, que não seja a residência médica, a gente tem que fazer essa dedicação exclusiva, a gente não pode conciliar a residência com plantões fora do hospital, tá? A carga horária também é bem puxada, o que impossibilita um pouco a gente de fazer isso, mas de qualquer forma não pode. Você pode correr o risco de perder sua bolsa se for identificado que você está dando plantão fora, tá? Ou que você está mantendo algum tipo de vínculo profissional, tá bom? Bom, das vagas e das bolsas, tá? Então, a gente tem aqui já de cara as vagas, elas não mudaram, né, do ano passado para cá, então quem me acompanha sabe. Para fisioterapia, que é a minha área, né, a gente tem 2 vagas para paciente crítico. Eu vou explicar um pouquinho de cada programa da fisioterapia para vocês, tá? Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para o final do vídeo, então acompanhe o vídeo até o final. Então, são 2 vagas para
paciente crítico, são 2 vagas para paciente nefropata, e aí lá no final eu já vou contar para vocês também qual programa é mais concorrido e qual é o menos concorrido, para vocês já se decidirem se você ainda estiver na dúvida, tá bom? 3 vagas para urgência e trauma, que foi meu programa do coração, meu programa preferido, que eu acho muito, muito, muito legal a atuação do físio nessa área, mas corta para o final, que depois eu falo. 6 vagas para físio no programa de pediatria com ênfase em cardiopulmonar. 6 vagas para atenção clínica especializada em NEO. 2 vagas para onco, então a galera que gosta de oncologia, quer atuar lá no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, referência pública no tratamento do câncer dentro da cidade de São Paulo. Esse é o programa. Residência em gestão integrada de serviços de saúde. Então, para quem não quer área assistencial, mas gosta da parte de gestão, essa é uma boa residência, são 4 vagas. E residência em hospitalar e redes de atenção. Para quem gosta do hospital, mas também gosta da atenção básica, vai ter aí o melhor dos 2 mundos nesse programa, mas eu também falo para vocês no final, tá bom? Enfermagem são 24 vagas, eu não vou me detalhar tanto das outras profissões, mas por desconhecimento mesmo, tá? Conheço bem os programas da Físio, mas os programas das áreas em gerais eu não conheço muito bem para falar, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu tento chamar alguém para conversar com vocês sobre esses programas, mas vocês precisam manifestar interesse, tá bom? Nutrição, 20 vagas. Serviço social, 8 vagas. Terapia ocupacional, 7 vagas. Fono, 4 vagas. Odonto, 3 vagas. Biologia, 3 vagas também. Biomedicina, 3 vagas também. Farmácia, 3 vagas. E psicologia, 2 vagas, tá bom? Então, pode participar do processo seletivo todos os candidatos que tiverem concluído a graduação até dezembro de 2023, tá bom? E aí você vai poder, lá no ato da inscrição, escolher até 3 opções de programas, tá bom? Então, você vai lá deixar qual a sua primeira opção, qual a segunda, qual a terceira. Existem algumas estratégias para você escolher, né? Essas segundas e terceiras opções, né? Para o caso de você acontecer de ter uma segunda chamada e tudo mais. Mas isso eu conto melhor na minha mentoria. Então, se você quer ser meu aluno, vai lá no final do vídeo que eu vou explicar para vocês como, tá bom? Todos os candidatos aprovados e matriculados vão receber bolsas de estudos que são financiadas pelo Programa Nacional de Bolsas de Residências Multiprofissionais em áreas de saúde, tá bom? Esse recurso, como eu falei para vocês anteriormente, ele é financiado pelo Ministério da Saúde. O valor da bolsa é o valor de R$ 4.106,09. Só lembrando que esse é o valor bruto, gente. No final das contas, a gente também tem desconto. Não são tantos descontos, mas é um desconto bem importante, que é o desconto do INSS. E eu não lembro bem, mas eu acho que eu tenho um olerite de quanto ficava no final das contas. Mas isso é um papo para um próximo vídeo, quando eu estiver falando só de residência mesmo. Aí eu mostro para vocês, tá? Quanto que fica no final das contas com desconto de INSS. Então, para você se inscrever, você precisa fazer a leitura desse edital todo. Você já vai, na hora da inscrição, aceitar os termos e saber que você está ciente de tudo que está acontecendo no edital. Então, gente, vamos parar de preguiça, porque eu sei que tem muita gente que quer tudo mastigado, e aqui eu vou trazer para vocês bastante coisa, mas se você quer fazer essa residência, você precisa se dedicar e ler pelo menos o edital. Isso faz uma diferença na hora do seu processo, na hora de você saber quando entrar com recurso, quando recorrer na prova, em que momento você vai fazer isso, porque tá tudo escrito aqui. Mas aí a gente vê aqui, ó, 17 páginas, a gente acaba ficando com um pouco de preguiça de ler tudo. Mas tem muita coisa importante, tá? Eu vou falar aqui os tópicos principais. Eu não vou me estender muito, senão o vídeo fica longo e vocês não assistem até o final. Mas o mais importante eu vou falar aqui, que eu acho que é o que vocês precisam saber, tá?
Então, as inscrições iniciaram hoje, no dia 29, e vão até o dia 7 de novembro. Então, não deixem para fazer no último dia, tá? Porque isso pode acabar fazendo com que vocês preencham alguma coisa errada e vai dar ruim, tá? Isso tudo aqui não é tão importante. O que é importante, né? Onde você vai fazer a inscrição no site da Vunesp, eu já tinha mostrado no comecinho do vídeo, e pagar o valor de R$ 330. Gente, aumentou. É um preço salgado esse que a gente paga para se inscrever na residência. Infelizmente, a gente precisa ter um recurso extra, mas isso é financiamento. Se você pagar esse valor, se dedicar a estudar, lá na frente isso volta para você no primeiro mês. Então, pede ajuda aí para o pai, para o tio, se inscreve na residência, mas não deixa de fazer, achando que você não vai passar. Acho que é o pior erro das pessoas, é falar assim, não vou fazer esse ano porque eu não me preparei. Vai, dá as caras, aprende como que é o processo e se candidata. E aí você comenta aqui depois se você decidiu se candidatar e qual é a vaga que você está concorrendo ou a vaga dos seus sonhos, qual a vaga que você quer, tá bom? Então é isso, tá? No geral é isso daqui. O que é importante para vocês saberem é a questão de você ter o direito à redução. Eu não estou achando aqui agora. Pronto, já achei. No item 3.2.1, eles falam de uma lei, né, que é uma lei estadual, onde o candidato ele tem direito à redução de 50% do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que você precisa ter cumulativamente essas duas coisas. Ou você vai ser estudante que é regularmente matriculado em um curso superior, então você está terminando a graduação, você já está dentro desse critério. Pode ser em nível de graduação ou pós-graduação, tá? Então, se você está terminando a graduação, você está fazendo alguma pós, você já tem direito à redução de 50%. E você precisa receber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos vigentes no estado de São Paulo ou estiver desempregado. Isso é muito fácil de você comprovar. Você vai enviar lá a foto da sua carteira de trabalho e é só seu. Ele não está pedindo para que todo mundo na sua casa esteja desempregado. Então, se você está terminando a graduação e está na época de estágio, com certeza você está desempregado, né? Então, vai lá, se candidata, pede esse 50% de desconto, já vai te dar uma ajuda aí para se inscrever nessa residência. Ou então receber menos que 2 salários mínimos. Aí, ok, você vai ter direito a 50%, vai lá, se inscreve. Para solicitar a redução, você tem a data do dia 29 de agosto, que é hoje, e o dia de hoje já está acabando, né? E até o dia 30 de agosto, que é amanhã. Então, até a meia-noite. Vai lá, se inscreve, já solicita a redução, vê quais são os documentos que você vai precisar fazer upload, tá? Então, já pega essa parte do edital, já olha certinho, porque você vai precisar enviar alguns documentos. Foto da carteira de trabalho, atestado de matrícula. Então, se você não tem, já vai lá direto no seu portal da faculdade, solicita. Às vezes demora um pouco. Por isso que é importante a gente dar uma olhada no edital que a gente quer. Desculpa. No edital que a gente quer fazer do ano anterior para já se preparar para esses casos, tá? Então, vocês têm até amanhã. Se você está assistindo esse vídeo, já passou do dia 30, fica esperto para o próximo ano você já ter esses itens todos prontos. Atestado de matrícula em algumas universidades, eles demoram um pouco, tá? Então, pronto. Aqui tem os documentos para quem quiser solicitar a redução de 50%, 330, né? Então, vai ser R$ 165 que você vai pagar se você conseguir a redução. Essa redução, ela é bem tranquila de conseguir. No ano que eu prestei, que eu lembro que era ano de pandemia, eu estava desempregada em casa, eu tinha zero confiança para trabalhar em hospital, que era a única área que estava contratando físio, né? Eu acabei me inscrevendo, pedi a redução e consegui. Deu certo para mim, enviando só esses documentos lá direto no site da Vunesp, tá bom? E aí, no dia 13 de setembro, eles já vão liberar se você conseguiu essa isenção. Conseguindo, você vai emitir o boleto de 50% do valor, tá bom? É isso do processo de seleção, então, da forma de avaliação. Para quem não conhece a prova do HC,
de físio, principalmente, lá no meu site, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tem uma prova do ano que eu fiz, que eu deixei disponível lá para vocês. Então, vai lá, pega e já faz um simulado para você treinar aí como que você vai se sair nessa prova. Aí, depois que você fizer esse simulado, pega lá no site, tá? A prova baixa, tanto a prova quanto o gabarito, você vem aqui e me conta como você foi nessa prova, tá bom? Aí, o que eles deixam especificado sobre essa prova especificamente, né? Eles não colocam uma bibliografia específica, então eles não vão te dar 20, 30 livros para você ler, mas eles falam que pode cair de tudo que a gente vê dentro da graduação, tá? Então fica muito amplo, a gente tem que estudar mesmo muitas coisas. O que eu dou de dica para vocês, né? Independente da sua área de atuação, se é enfermagem, se é físio, se é biologia, dá uma olhada nas opções que vai ter, né? Vocês viram que para físio tem várias áreas, tem PED, tem neo, tem nefro, tem onco, tem trauma, tem paciente crítico, tem gestão. Então estudem essas áreas especificamente, porque eles sempre cobram alguma coisa de onco, alguma coisa de nefro. Isso serve para as áreas da enfermagem, da biologia. Então dá uma olhada quais são os programas que tem disponível e vai estudando um pouco do conteúdo de cada programa, tá bom? A duração da prova é de 4 horas, tá? A prova em si, objetiva, porque na verdade no dia que você chegar lá para fazer a prova vão ser 2 provas, são 2 cadernos diferentes. Então, uma prova que é objetiva, tá? São 40 questões e 5 alternativas. É a carinha da VUNESP e as questões, tá? Então, dá uma olhada aí em como funciona, como são as provas da VUNESP, né? Quem não conhece o site Que Concurso, é um site que tem bastante questões, dá para você treinar lá até 10 questões gratuitas no mês, tá? E além disso, tem a prova dissertativa, que é caráter classificatório. Aqui, ó, a primeira é eliminatória e classificatória, ou seja, você precisa atingir a quantidade mínima de acerto, que é 50%. Não está escrito aqui, mas eu já chego nessa parte. Então, no mínimo 50%. Então, se são 40 questões, você tem que acertar no mínimo 20 para ter a sua prova dissertativa corrigida. A prova dissertativa, elas são 2 questões. Então, vai lá, vamos treinar a redaçãozinha, porque precisa escrever bastante. Essa prova dissertativa, elas são 2 casos, né? Então, o primeiro, ele vai falar, aqui não tem o conteúdo especificamente, mas o primeiro geralmente é um caso clínico e a segunda é outra coisa. Eu já vou chegar nesse ponto e a gente fala sobre isso, tá? As provas, as aplicações das provas, elas são o mesmo dia, o que facilita para alunos que vêm de outros estados. Para quem não acompanhou o ano passado, e eu acho que isso é um ponto bem negativo da prova do HC, mas eu quero deixar bem claro para vocês, o ano passado, a prova da fisioterapia, ela foi cancelada. Por quê? A prova do ano passado, na primeira aplicação, as 40 questões, elas só caíam pé de NEL. Só isso, não tinha mais nada, não tinha SUS, não tinha nada. Então, vários alunos entraram com recurso, as notas ficaram muito baixas, quase ninguém superou 20 acertos, porque eram questões muito específicas, né? Então, a prova ela foi cancelada e ela foi reaplicada em janeiro. Foi uma grande falha da galera que planejou a prova da fisioterapia. Eu espero que esse ano não aconteça isso de novo. Mas fiquem espertos para quem está planejando vir fazer essa prova, tá bom? Qualquer irregularidade ou coisa que vocês vejam da prova, entre em contato direto com a VUNESP. Sempre entre em contato com a banca para pedir algum esclarecimento, né? O ano passado, a VUNESP falou que não teria reaplicação e quando saiu o resultado da prova, eles anunciaram que teria uma nova aplicação. Então, pessoas que vieram de outro estado foram bem prejudicadas no ano passado. Eles não tiveram, né, sua inscrição reembolsada, eles não tiveram passagens que eles gastaram diárias com hotéis reembolsadas para a realização da nova etapa de aplicação de prova. Então, fiquem atentos. Eu acredito que esse ano não vai acontecer isso, mas se vocês notarem durante a prova que a prova está diferente, ou então está
contemplando apenas uma das áreas, lembra? Eu já falei de várias áreas, tem nefro, tem onco, tem trauma, tem ped, tem neo. Mas se você vê que a prova ela não está contemplando todas essas áreas mesmo, né? Ela está bem voltada para alguma área específica, isso pode indicar, né, várias coisas. Então, entre em contato com a banca sempre, tá bom? Então, é isso que eu falei aqui para vocês. A aplicação da prova, já se planejem aí, vai ser no dia 3 de dezembro, no período da manhã. As pessoas me mandam mensagem perguntando geralmente onde essas provas são feitas. No ano que eu fiz, foi na Ianguera, lá na Vila Madalena. E costuma ser para aquela região, Vila Madalena não, gente, Vila Mariana, desculpa. Costuma ser naquela região ali. Então, eu já vi sendo na Vila Mariana, sempre em faculdades. Na Liberdade também já aconteceu de ter aplicação dessa prova. Então, geralmente, eles fazem numa região mais central, mais de fácil acesso. Então, se você vem de outro estado, reserva um hotel, a casa de um amigo, que seja perto do metrô, para você não depender do trânsito. Porque de domingo, em São Paulo, tem muitas ruas que elas são fechadas para os pedestres utilizarem. Isso pode afetar um pouco o trajeto do ônibus, tá? Então, já se programem para não acontecer nenhum erro e vocês não chegarem atrasados, tá? Então, vai ser no período da manhã, o horário e o local serão divulgados, né, em data oportuna. As provas são aplicadas pela Fundação VUNESP e o candidato deverá consultar a convocação, ou seja, você fez a inscrição, você precisa, antes da prova, consultar se seu nome está na convocação, que vai sair no dia 24 de novembro. Se seu nome não estiver lá, você tiver pago o boleto, se tiver feito a inscrição, você entre em contato com a banca, tá? Eles deixam aqui todas as informações. Caso vocês não consigam, não vejam o nome de vocês, entre em contato com a banca, manda e-mail e tudo mais, que dá tudo certo no final, tá bom? E aí tá falando aqui que o horário local vai ser divulgado, os candidatos deverão, olha só, comparecer ao local da prova, isso a gente já sabia. Precisa estar com um documento original, tá bom? Confiram aqui se vocês vão ter o documento, gente. Não adianta chegar lá com protocolo, eles não aceitam, tá? Caneta, bem importante, tinta preta. E não leva uma só não, gente, para não chegar na hora e falhar lá e você ficar sem nada, né? Não dá de presente isso para o seu concorrente, né? Leva sempre 2 ou 3, tá bom? E aqui tem algumas outras informações sobre o que acontece, o que precisa, como você vai se portar no dia da prova, tá? Amanhã eu vou fazer um encontro bem legal ao vivo aqui no YouTube. Eu não sei o horário ainda, porque amanhã tem muitos afazeres. Espero que eu consiga fazer no período da tarde. Mas fica de olho lá no Instagram que eu aviso vocês. Agora, se você já tiver passado do dia 30 e está assistindo esse vídeo depois, não tem problema também. Vai tá gravado aqui no canal, em algum lugar, é só você procurar. Mas amanhã eu vou fazer essa live aí para falar um pouquinho sobre as fases do processo seletivo de qualquer residência, o que vocês precisam ficar atento. Isso inclui o dia da prova. Então, teve algumas coisas engraçadas que já aconteceram com os meus alunos em dia de prova, que eu acabo dando dica disso nessa aula, tá? Então, fiquem de olho aqui no canal. Certo. Passa isso, que vai falar sempre do dia da prova dissertativa, tá? Da prova dissertativa tá aqui falando também, nananã. Aqui, do julgamento das fases e habilitação, né? A prova... Eu tô morando do lado de uma quadra poliesportiva, que tem vários eventos. Então, hoje, terça-feira, que é geralmente o dia que eu tenho aula com os meus alunos, tem a clássica aula de futebol com as crianças e eles ficam gritando. Então, se tá vazando aí no vídeo, me perdoam, porque eu não tenho um microfone potente aqui para inibir, né, ocultar esses ruídos. Mas faz parte da vida acontecendo.
Então, da prova objetiva, ela vale 100 pontos, tá? E aí tem essa formulinha aqui. Geralmente, o que eles fazem? Eles fazem a quantidade de acertos, né? Número de acertos vezes 100, dividido pelo total de questões da prova. Por quê? Mas vão ter 40 questões. Sim, tem 40 questões, mas eventualmente sempre tem alguma questão que é anulada. Com isso, se eu tenho 2, 3 questões anuladas, eu não tenho mais 40 questões. Então, eu vou fazer o número de acertos que eu tive vezes 100 e dividir isso tudo pelo número de questões que teve válidas na prova, tá? Então, fiquem bem atentos com isso, que é assim que a gente sabe qual vai ser a nossa pontuação. São habilitados na prova objetiva o candidato que obtiver uma nota igual ou superior a 50 pontos. Então, lembra que eu falei no mínimo metade da prova. Então, para você ir lá, tenta acertar, gente, no mínimo 20 questões. Eu não sei se eu consigo, gente. Treina a questão. Acho que o maior erro do cara que está se preparando para a residência é não treinar a questão. Gente, no ano que eu estudei, eu só respondi a questão. Assinei o concurso lá, respondendo questão. E eu vou parar de falar porque isso é assunto da minha mentoria, mas responde questão, tá, gente? Então, se o cara não tiver esses 50 pontos no mínimo, ele vai ser eliminado, ele não vai ter nem a prova dissertativa corrigida, tá? Então, vamos lá. Na prova dissertativa, que ela é entregue, você recebe assim, ó. Finge que aqui tem 2 cadernos de prova. Então, você vai receber o caderno da prova objetiva e vai receber o caderno da prova dissertativa, os dois juntos. Vai conferir o nome, vai conferir se as informações estão certas e vai responder, tá? Tem técnica para você chegar no dia da prova quando tem 2 provas assim. Isso é conteúdo para os meus alunos. Mas vão estudando a forma com que vocês vão ir elaborando as questões de vocês, tá? Nessa prova dissertativa, que são 2 questões, eu falei para vocês que ia ter um pouquinho mais para baixo sobre o que é essas questões, né? Uma das questões é uma situação problema. Então, eles vão dar lá, você precisa avaliar o fulano de tal que teve isso e aquilo. Como que você espera encontrar esse fulano e tal? É uma situação problema. E na outra é um estudo de caso. Então, eles vão te dar lá um estudo de caso, contando a história e tudo mais, e vão pedir X coisas para você, tá bom? Então, isso varia. Cada questão dessa vale de 0 a 10 pontos. Então, eles vão pontuar lá quanto que você chegou tão perto do que eles esperavam de respostas. Então, gente, respondam alguma coisa, sabe? Não tenham medo de tirar do seu subconsciente aquele conteúdo que você acha que é. Naquela hora, se você não lembra mais nada, coloca o que você vier na cabeça, mas não deixe em branco. É chato, você se preparou, pagou o cara numa prova para ir lá e ficar, não sei o que colocar. Coloca. Tira lá do fundo da sua cabeça. Você acha que não é aquilo, mas põe. Só não deixa sem responder, tá bom? Porque alguma coisa, algum ponto eles acabam considerando, tá? Então tá. E aí o que acontece? Essa prova dissertativa, ela tem um caráter classificatório. Então você já tem a nota da prova. A nota da dissertativa, ela não te elimina. Isso parou, né? Antes eliminava, né? Parou de eliminar no meu ano, no ano que eu fiz a prova, que foi 2020. Eles mudaram o edital, porque até 2019, no processo seletivo, a prova dissertativa eliminava, tá? Mas aí, a partir do meu ano, mudou. Então, não elimina mais. Toda a pontuação que você tiver na prova dissertativa, ela vai ser somada à sua prova objetiva, tá bom? E aí, você vai receber 0 se a prova estiver em branco, ou se, né, prestem atenção, estiver faltando folha, apresentar sinais de corretor de texto, né? Aquele famoso branquinho. Aqui em São Paulo a gente fala branquinho. Não sei de onde você é, né? De que estado você é, se chama, se tem outro nome, né? Se tiver, me conta, porque eu não sei, para mim é só branquinho, né?
E se tiver alguma assinatura. Gente, a folha de resposta, ela vem com quadrado. E ela tem uma área de rascunho. Então, faça seu rascunho na área de rascunho. Na área de resposta, vocês vão ver que tem uma delimitação e tem uma margem. Não saiam dessa delimitação e não escrevam seu nome. A prova dissertativa ela é dada para avaliadores cegos, que não sabem de quem é aquela prova e eles vão fazer a correção com base apenas no que está escrito. Eles não vão saber, essa prova é do fulano, para não haver nenhum tipo de favorecimento. Então, se você escrever uma rúbrica, fazer algum sinal, alguma coisa, eles vão achar que você está querendo se comunicar com o avaliador. Então, não façam isso, que vocês podem ter a prova de vocês anulada, tá bom? Então, é isso. Que mais? Deixa eu ver o que mais tem de informação, já está acabando. A questão do recurso, eu falo bastante disso lá no Instagram, tá? Recurso, geralmente, você tem 48 horas para entrar com recurso a partir do momento que o documento foi publicado. Então, lembra o site do Bunesp? Você tem que ficar de olho naquele site. Se eles publicarem alguma coisa, alguma mudança digital, prova, o gabarito, você tem 48 horas a partir do momento que foi publicado. Então, sempre fiquem atentos, né? E se vocês tiverem dúvidas sobre recursos, só dá uma lida nessa parte do edital. Matrícula, né? Eles vão dar aqui de quando vai ser feita, a partir do dia 15. O resultado, se eu não me engano... dia 15 é quando vai sair o resultado oficial. Então, depois dos recursos, depois de sair a nota da prova objetiva, que sai primeiro, depois que sai a nota da prova dissertativa, depois de todos os recursos, no dia 15 de janeiro sai o resultado oficial. Então, vocês vão acessar lá o site da Bunesp para ver se o nome de vocês está lá no topo da lista, se vocês forem aprovados. E aí, se você vê, quando sair a nota da prova dissertativa, da prova objetiva, que você foi bem, já vai separando os documentos. Não deixa para cima da hora, sabe? Tem gente que fica com muita dúvida com relação ao diploma, né? Gente, o diploma ele não vai ser algo que vai impedir você de fazer matrícula, porque tem muita gente que se forma em fevereiro, sabe? Então, não é isso que vai te impedir. A mesma coisa é o registro no conselho. Eles acabam tolerando, né, que você faça inscrição, mesmo sem um número, você consegue fazer a matrícula, tá? As outras coisas demais, foto, cartão do SUS, comprovante de inscrição no INSS, documento com grupo sanguíneo, isso daqui, você vai fazer uma doação no dia que você for fazer a prova do HC, é domingo, né? Então, num dia antes, tá? Um dia antes da prova, você vai lá na ProSangue do Hospital das Clínicas mesmo, já vai conhecer o hospital, já vai fazer a sua doação de sangue. E aí, quando for sair o resultado, você estiver indo lá para fazer a matrícula, você volta lá na ProSangue de novo e solicita o documento com sua tipagem sanguínea. Você consegue isso de graça no próprio Hospital das Clínicas, tá? Carteira de vacinação atualizada, eles pedem que essas vacinas aqui, caso vocês não tenham, vocês façam antes de fazer a matrícula, tá? Todo o restante que eu falei para vocês, diploma, histórico e registro, são coisas que eles acabam tolerando vocês entregarem um pouquinho mais. Os demais não, tá, gente? Então, providenciem. Lógico, sempre tem chamadas, né? Depois da primeira chamada, sempre vai ter aqueles alunos que não vão, né? Que não vão fazer a matrícula, que não vão, enfim, participar mais, porque passaram em outro lugar, ou então porque não querem mais, enfim. Eles fazem convocação, tá? Subsequência. Então, tem segunda, terceira, quarta chamada. Então, fiquem sempre de olho no site. O início do programa é o primeiro dia útil do mês de março de 2024. Então, futuros R1s estejam preparados. E é isso. Tem a questão aqui das desclassificações, que eu acho que é importante vocês lerem. Tem o cronograma com as datas certinho para vocês irem acompanhando, mas no geral é isso.
tá? O que eu deixei para falar agora no final, que eu já ia esquecendo, era um pouquinho sobre cada programa, porque eu acho que vocês têm muita dúvida, né? Eu posso fazer um vídeo depois, convidar um pouco dos residentes, principalmente da fisioterapia, que são os residentes que eu tenho mais contatos. Mas, no geral, paciente crítico é um programa que você está basicamente os 24 meses os 24 meses que você está dentro da residência, basicamente você vai estar em uma área crítica do hospital, né? Nem sempre crítica, tá? Também enfermaria, mas, por exemplo, você passa, eu acho que na maioria das UTIs, né? O residente do paciente crítico vai passar em grande parte das UTIs. O ano passado não, esse ano foi integrado ao programa também há um mês na UTI da Pneumo, que fica dentro do Instituto do Coração, que é uma UTI super tecnológica, né, voltada para patologias pulmonares, que o pessoal tem gostado bastante de rodar lá. Então, roda bastante UTI, roda enfermaria e roda um mês na sala de emergência, que é durante o R1. Então, já no R1, o residente do paciente crítico passa lá um mês na emergência mais querida aí de São Paulo. Paciente nefropata, né? Cuidado ao paciente nefropata. Significa que eu vou atender paciente com patologias, né, relacionadas ao rim, né, o tempo todo? Não, gente. A galera da nefro roda na UTI do trauma, fica, óbvio, bastante tempo na UTI da nefro, né? Chega a ficar 3 meses, 4 meses no R1, mais 3 ou 4 meses no R2, né? Não sei a quantidade específica, mas passa bastante tempo na UTI da nefro, né? Que é para ter um carinho e um conhecimento maior com esses pacientes. A galera da Nefro roda no Instituto da Pediatria, né? No Instituto da Criança. Eles ficam lá cerca de 2 ou 3 meses no ambulatório, atendendo as crianças renais que estão lá para fazer diálise. É muito lindo. Eles rodam também no Hospital do Rim e Hipertensão, que é um hospital super diferente de passar. Nenhum dos outros programas sai do hospital das clínicas, a não ser a Nefro, né? Que vai especificamente para esse. Além disso, a galera da Nefro também roda várias UTIs, roda enfermaria, roda ambulatório, roda sala de emergência. A sala de emergência para a galera da Nefro acontece só no R2. Urgência e trauma, que é o meu programa. Um dia eu vou vir aqui para falar para vocês só do meu programa, como foi. Mas a urgência e trauma, ela tem uma atuação bem focada para a emergência mesmo. Então, no R1, a gente passa 2 meses agora. No meu ano foram 3 meses. E no R2, a gente passa 4 meses. Então, pensa, são 3 residentes. Sempre vai ter um R2 do trauma na sala de emergência. A gente roda bastante UTI, a gente roda ambulatório de pneumo, a gente roda também bastante enfermarias. É um programa bem legal, te dá uma base bem boa, mas eu senti falta um pouco de atender em outros institutos, conhecer um pouco as salas de emergência de outros institutos, né? Quem sabe aí o programa não evolua um pouco mais, né? O programa de PED, a galera da PED fica no Instituto da Criança. O programa da PED e da NEL são os programas dessa residência que recebem, que tem direito a comer lá no restaurante, tá? Os outros programas não têm. Então, são os programas que têm mais vagas e são os programas que têm direito a receber alimentação também. Então, essa parte é legal para quem for escolher, né? Então, a galera da PED roda Instituto da Criança, tá? E a galera da NEL roda tanto o Instituto da Criança quanto o Instituto Central, já que tanto o centro obstétrico quanto as UTIs neonatal fica dentro do Instituto Central, mas elas também rodam PED no Instituto da Criança. A residência de PED, eu estou fazendo um pouco a confusão, porque eu não tenho tanta distinção assim, mas a galera da PED também roda no Itaci,
isso mesmo, que é o Instituto de Criança com Câncer, tá? Então, bem legal também. Além de rodar em várias áreas dentro do hospital, eles rodam UTI, eles rodam ambulatório, eles rodam enfermaria, tá? É um programa bem amplo. Onco, esse é um dos programas mais misteriosos, porque a gente sabe muito pouco dos residentes de lá, né? São 2 residentes só, mas eu sei que eles recebem algum auxílio de alimentação, não sei dizer ao certo. É um dos programas que não faz final de semana, então residente da Onco não vai trabalhar de sábado e domingo, ao contrário dos outros, tá? Eu acho que o de gestão também não faz final de semana. Mas os outros todos que eu me lembre, e se não mudou nada, fazem final de semana. Mas a galera da Onco não faz final de semana, então é vitória para eles. São 2 vagas para Onco também, tá, gente? Gestão de serviços, esse é o programa menos concorrido, apesar de ser um programa muito bom, tá, gente? Eles rodam vários institutos, eles têm uma base muito boa da questão de gestão mesmo, eles rodam a parte assistencial, mas não para atender, sabe? Mas para conhecer como que vai ser o funcionamento de diversas UTIs. Então, eles passam em várias UTIs, passam em várias enfermarias, eles fazem uma roda bem completa e depois vão rodar as partes administrativas. E hospitalar e rede de atenção, que desses programas aqui da Físio, é o que tem mais vagas e é menos concorrido. O da Nefro, na verdade, é o menos concorrido, porque a galera acha que Nefro, ai não, sou boberrinho, na verdade não. É um programa muito bom e ele é muito pouco concorrido. Agora, pensando em relação candidato por vaga, geralmente hospitalar e redes, ele é o menos concorrido. O R1 completo da galera da hospitalar é dentro do hospital, então vai rodar várias UTIs. Se você entrar em hospitalar e redes, saiba que a sua primeira roda pode ser sala de emergência, que é o que geralmente acontece. A galera do hospitalar acaba passando primeiro que os outros programas, além da urgência e trauma, claro, dentro da sala de emergência. No R2 já é um pouco mais diferente para a galera da hospitalar, né? Então, eles vão intercalar aí o primeiro semestre entre meio período no hospital, meio período na UBS e segundo semestre, meio período na Secretaria, né, de Saúde do Estado e meio período no hospital, tá? Só que como são 4, então elas fazem essas rodas diferentes. Então, enquanto 2 está passando na UBS, as outras 2 estão na secretaria, e aí no meio do ano isso inverte, né? Então eu falei no começa na UBS, mas não necessariamente depende de um sorteio. E é isso, né? Tô falando aqui da Físio porque é o que eu sei bem mais ou menos, né? Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu não quero que esse vídeo fique longo, então eu já vou finalizar por aqui. De qualquer forma, eu quero muito agradecer se você assistiu até aqui. Deixa aí um joinha, uma palminha, um coração, qualquer coisa, que eu vou ficar muito feliz. E aí eu volto aqui para a gente conversar sobre outros editais se vocês comentarem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até mais.